Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Na lição 74 do livro Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, Jesus faz um comentário a respeito de Paulo. E pelas mãos de Paulo, Jesus operava maravilhas. Aí o Emmanuel faz um comentário logo em seguida, que quando todos nós, todos os filhos de Deus, quando as mãos estão limpas, Deus opera maravilha. Ele logo depois dessa anotação, o Emmanuel faz esse comentário. Então, depois ele continua dizendo que Deus não dá privilégio para ninguém. Deus não premia ninguém e não castiga ninguém. Nós que somos espíritos sabemos disso. E aí ele pergunta, quanto custou para o Paulo limpar as mãos? O sacrifício que ele fez para limpar as mãos. A gente que leu Paulo Estevam sabe do sacrifício que Paulo fez para limpar as mãos e para se transformar num vaso de bênçãos para receber a ajuda de Deus. E a dona Benedita? O que ela fez para limpar as mãos? A gente sabe, todo mundo sabe aqui, nós sabemos. Vencer uma obsessão é mole? Não é mole, não. Vencer o que ela fez. E transformar, até hoje, as suas mãos continua valorosa e abençoando toda a nossa região. Então, sem delongas, nós vamos... O Centro Educacional Benedita Fernandes, eu vou fazer assistencial agora. Vou fazer propaganda, né, gente? 130 crianças nós atendemos, período inverso da escola, há 24 anos. Já saímos, já vencemos a maioridade. Já estamos envelhecendo. 24 anos atendendo as nossas crianças e adolescentes, que era uma preocupação muito grande da dona Benedita. Então nós vamos apresentar a prece, a nossa prece antes da exposição do nosso Luiz Carlos. É a nossa prece. Enquanto essas crianças cantam, é uma das oficinas que a gente tem aqui na nossa instituição. Enquanto o Maico, que é o tocador, que é o que comanda as gatas aqui, vai tocar a música, a gente vai entrar em sintonia com os benfeitores espirituais para a gente poder fazer um ambiente bem agradável na noite de hoje. Pensemos em Jesus, pensemos na nossa benfeitora na noite de hoje, que com certeza, se ela não estiver aqui na noite de hoje, com certeza ela mandou os seus abnegados servidores para se fazer presente na noite de hoje. Luiz Carlos, eu digo isso nosso, porque você pertence à nossa comunidade. Luiz Carlos está em Fernandópolis, já foi dirigente do sanatório Benedita Fernandes. E eu tenho certeza que ele é apaixonado pela dona Benedita, e por isso que a USE premiou a nossa casa para ouvir a exposição do Luiz Carlos. Nós vamos, primeiramente, entrarmos na sintonia de Benedita Fernandes. As palavras, somente depois que penetrarmos nas veredas benditas, celestiais e amigas, bem próximas do ritmo do nosso sentimento, através dos corações que batem em uníssono. É um trabalho fotográfico,
que foi elaborado sob a batuta do Sirley da USE de Araçatuba, convocando nosso Wilson Granella, que é um fotógrafo profissional, e esse pequenino motorista, e que nós percorremos vários locais, Penápolis, tal, na região, e Araçatuba também, levantando aquilo que foi destinado material ao Memorial Benedita Fernandes, que todos conhecem, com muita competência produzido pelo nosso querido Sirley. E esse trabalho fez uma moldura emocional muito grande quando assistimos. E como não é conhecido aqui, eu trouxe alguns exemplares, não para vendê-los, mas para sorteá-los. É um trabalho de fôlego sobre 3 personalidades importantíssimas que o Wilson Granella, com a sua sensibilidade, colocou num patamar linear 3 grandes educadores. Um educador das almas, que foi o nosso codificador Allan Kardec. Um codificador, aliás, um educador que fez toda a lavra em Verdun, Suíça, ao nosso Allan Kardec. E o Wilson Granella colocou na mesma linha de importância a educação, como educadora maior, como mentora da evangelização através do exemplo, do espelho da alma que se reflete nas pessoas, nas crianças, nos velhos, nos loucos, marcando cada coração com este lume do amor. Benedita Fernandes é conhecida, cartas que trocava com Caibai Schutel, amizade com os líderes espíritas da época. O espírito forte na defesa das crianças, dos velhos, dos loucos, a ponto de desafiar o prefeito, no sentido de que era necessário o apoio, soltá-los para depois receber o apoio e recolhê-los novamente. São perfis que nós conhecemos. O que nós precisamos, porém, agora, no dia de hoje, 130 anos após, que se avizinha a volta dela à Terra, como todos os que, convocados para a reforma moral do planeta, neste limiar de uma transição planetária na qual os grandes voltam à Terra junto com os espíritos de Alcione. O que nós precisamos neste momento não é cultuar o espírito. O que nós precisamos neste momento é saber, de modo profundamente sério, o que valeu percorrer tantas dificuldades e em 15 anos fazer uma luta redentora, deixando um lastro de exemplos redivivos, de força perene, de estoicismo, de fé, de envolvimento no perfume da mensagem de Jesus.
É lógico que se fôssemos conversar com ela, ela iria dizer: não falem de mim. Como Chico, que viveu na terra o desprendimento, com toda esta alegria que temos sobre ele, o que ele faria diante de tantas homenagens? Não em mim. Foquem no exemplo. Está chegando a hora de fazer um estacato nas suas horas vãs, como diz o Evangelho. Está na hora de compreender mais o belo exemplo de Jesus neste campo tão importante de acompanhar as pessoas que sofrem, agasalhando-lhes esperança, fortalecendo-lhes os ombros e sendo escora para o seu caminhar. Logo ela volta. Como sabemos que Joana de Ângeles está voltando. Sim, Joana de Ângeles está voltando. Há notícias fortes através de Nivaldo, principalmente nos encontros lá no Rio de Janeiro, nos feirões. No último feirão foi claro, ela está voltando. Para que na Europa consiga fortalecer Joana de Ângeles, o estudo sobre o espírito, convalidando na ciência oficial aquilo que falta para fazer o descortínio da compreensão da mensagem de Jesus. Sabe-se que os grandes voltam. Ela está nesse patamar. Basta fazer um percorrer de olhos rápidos, principalmente na Noroeste e na Alta Araraquarense. E os nossos companheiros vão verificar que a área de abrangência de Benedita Fernandes, assim como parte do estado do Mato Grosso do Sul, assim como parte de Minas Gerais, ali próximo, nesse âmbito regional, ela respira o perfume da caridade, do estudo, da aplicabilidade dos conhecimentos espíritas no atendimento à criança, a adolescentes, aos adultos, aos pobres, aos fracos. Vemos inspirações de Benedita Fernandes por esse trecho imenso, que é a área que corresponde à sua supervisão. Não vamos nos ater à personificação do espírito, porque espírito superior, ele tem esse processo de espalhar, produzir, manter a distância, todos num só envolvimento de amor, alterando aquilo que seria a teoria da ambiguidade, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, pelo domínio do amor e da grandeza espiritual. Ela está mais presente naqueles que estão mais conscientes de Jesus, na prática do amor. E aí vem o incentivo, a escora, o apoio, a luz, a renovação. A tudo vê e a tudo inspira. E todos aqueles que trabalham sob a sua égide têm o descortínio de sentir o trabalho que vem. Uns compreendem e colocam mãos à obra. Outros compreendem, sentem, mas por falta de grandeza, talvez de profundidade da semente, logo deixa o trabalho. Mas ela não deixa de apoiar, de socorrer, de iluminar, de escorar. Com a reserva do nome, conversamos com um médico, agora há pouco.
naquilo que seria o Fórum Antidrogas, e ele disse, estou lá. Eu disse, se eu pudesse. Por quê? Porque é um hospital que tem a presença, é como se fosse a matriz. É lógico que ela está mais presente na matriz. Tem toda essa supervisão como se a matriz fosse em todas as filiais do amor, nessa região imensa que ela percorre. Sob a supervisão de Bezerra de Menezes, fortalecida por um pugilo de almas de Escol. Eu conversava com ele exatamente sobre isso. E eu disse, quando eu cheguei aqui, eu tinha conhecido Dona Benedita Fernandes através de Ana Jaci Guimarães. E lá em nossa casa, em Jales, grande esforço foi realizado sob os auspícios e a inspiração deste espírito. Algumas casas foram dinamizadas. E nós temos a Casa da Sopa Benedita Fernandes em Jales, que é um centro espírita, com uma abrangência de trabalho fantástico que fazia parte do grupo União Espírita Caminho da Esperança em Jales. Havíamos colocado uma divisão, sendo uma casa espírita e uma atividade filantrópica, porque a casa espírita, Grupo União Espírita Caminho da Esperança em Jales, já tinha perdido a significação de bairro, já era centro. As crianças já não estavam mais ali. E através disso, um grupo ficou ali na gerência da filantropia, da assistência social. Depois foi desmembrado e esse grupo assumiu. É uma casa espírita. Grande atividade sob os auspícios de Dona Benedita Fernandes. E quando nós chegamos em Araçatuba, havia a oportunidade de vários centros espíritas nos quais eu poderia produzir, mas é como se um filho fosse para uma terra distante e tivesse a oportunidade de ser acolhido pela mãe. E fomos estudar espiritismo. Não como dirigente do hospital, não. Estudar espiritismo. Num salão anexo ao hospital. E por que nós fizemos isso? Não sei. Eu não sei por quê. Havia uma programação e eu não sabia qual a programação, mas vamos estudar. Estudar como? Estudar doutrina espírita. E vamos convidar alguns delegados de polícia, que eu era o chefe, o delegado regional, e o delegado regional convida alguns delegados, e eles vão, lógico. E alguns escrivães, e eles vão, lógico. Alguns investigadores também vão. E formamos ali um grupo de estudos. Mas por que isso? Eu não sabia o que estava acontecendo. A programação era da Mãe Dita e nós não sabíamos. Já consolidados ali, depois de um ano, estudando sempre ali, percebi que os espíritas não estavam no hospital. Não tinha espírita no hospital. O hospital era um hospital espírita somente porque a fundadora era espírita. Eu nada fiz. Mas levado por este caminho, e este é o depoimento que eu trago, depois de um ano, continuamos estudando e comecei a fazer o périplo pelas casas. Fomos lá no Bezerra de Menezes, no Luz e Fraternidade, fomos lá no Seu Natal e fomos andando.
e fazendo vínculos, e fazendo vínculos, e fazendo vínculos. No Luz e Fraternidade, os Perris até nos abriram a porta para dirigir um trabalho mediúnico em razão da internação de um companheiro. Estava lá dentro do Luz e Fraternidade. Mas qual a programação? Eu não sei. Eu só sei que nada sei, que quando estava para sair, teve uma reunião da USE no Benedita Fernandes. E todos os líderes estavam lá, e eu não sei, que nada sei, que de repente usamos a palavra e fizemos uma oração forte, rogando que os espíritas assumissem o Benedita Fernandes. E depois desta reunião, aí sim eu percebi o que ela queria deste pobre filho enfraquecido, que ela queria que os espíritas assumissem o trabalho espiritual na casa. Aí que eu percebi. E saí, e nós sentimos que alguns ficaram daquele grupo primeiro que até hoje estão ali. Um já se aposentou, o delegado de polícia continua lá. E a conclamação de Benedita Fernandes, nas reiteradas palestras de Ana Jaissi, que no final são iluminadas pela psicofonia de Benedita Fernandes, em todas elas é o conclamar a responsabilidade. Assumir esse patrimônio fantástico que é a doutrina espírita, no ensino notável que Allan Kardec nos legou. Nesses 130 anos, olhando para os horizontes do mundo em transformação, observando que os espíritos de Alcione já estão chegando, que Emmanuel Bezerra, André, Joana, todos vão voltar, para que nós possamos iluminar aqui, ali, alhures, as sendas da renovação, do mundo novo, da regeneração. Não há mais tempo. Se nós fizermos a projeção da ampulheta da nossa vida, tem muito pouco tempo. Eu gostaria, então, de pedir aos companheiros aqui presentes e aqueles que nos ouvem, fortaleçamos com mais empenho o trabalho no bem. Sejamos mais ativos. Por enquanto, nós ainda temos um espírito que nos envolve. E conversando com um médico, e esse é o ponto alto do seu depoimento, ele disse: eu já pensei em sair várias vezes. E eu disse para ele: e você não vai sair. Você não vai sair porque tem um espírito que olha por você. Porque você olha por aquelas pessoas que precisam. E eu cuido do seu coração, meu filho. Eu velo pelo seu equilíbrio. Eu percorro antes, eliminando as traves que possam lhe ofender. E ele respondeu: é isso. É um perfume que, quando eu penso em sair, eu não consigo. Eu disse:
não dá tempo para conversarmos, mas ela tem esse perfil. É fiel até o fim. Todos aqueles que servem no bem e sentem na sintonia Benedita Fernandes não são mais os mesmos. Ela os acompanha, vela, fortalece, engrandece, mesmo sem merecer. No movimento espírita da USE em Jales. E é uma palestra testemunho para que nós possamos estar sempre impregnados desta necessidade de sermos fiéis até o fim também com a doutrina. Havíamos programado uma livraria espírita no estilo de Curitiba, linda, linda. Ficaria de frente ao Banco do Brasil, em Jales. E quando estava quase tudo pronto, já aprovado, surgiu uma guerra santa. Pastores entraram com uma ação contra o presidente da USE. Uma ação popular por ofensa ao meio ambiente em razão de 5 metros quadrados ou mais, talvez 25 a 30 metros quadrados, que iria ofender o meio ambiente. Hoje tem uma banca de jornais, não ofendeu o meio ambiente. Foi construída uma banca lá. Mas nós iríamos fazer uma livraria espírita. E aí, a partir daí fomos alvo de perturbações de todos os níveis possíveis e imagináveis. Pedimos ao Dr. João, da cidade de Auriflama, para nos defender. Irmão de Alquinda de Oliveira. E ele fez, inspirado, uma defesa fantástica. Mas se em razão de sermos assediados de todo momento, Dona Benedita Fernandes providenciou, segundo um espírito amigo e uma médium consciente, que o ataque fulminante do cardíaco iria acontecer a qualquer momento, porque em todas as frentes estávamos sendo atacados. Em todas as frentes. E ela pediu a um espírito venerando nos atender. E segundo o relato, durante o sono, fomos levados inteiramente perturbados. Em razão de fluidos de todos os calibres, para aquilo que seria uma renovação fluídica. E foi feito. E conseguimos, de um dia para o outro, buscar forças renovadas. Estamos agora ainda sem um ataque fulminante, que pode vir a qualquer momento pelo tempo de uso do músculo que bate e não tem parada. Onde quer que estejamos, no trabalho no bem, inspirados por Dona Benedita, ela está presente na frente, nos acobertando. Por enquanto. Portanto, nós encerramos esta palavra tão forte, Benedita Fernandes. Este coração tão pulsante. Essa presença tão meiga. Essa renovação constante em nossas vidas. Com uma condição: não paremos no trabalho do bem. Desejamos que ela permaneça conosco o tempo que Deus permitir. Mas gostaria que ela viesse neste momento
Não para qualquer atividade mediúnica, não. Porque nas atividades mediúnicas, sempre ela aparece. Tem uma programação para atender, de repente aparece Dona Benedita Fernandes com uma criança abandonada, com um senhor perturbado, com um pobre que estava na rua, um andarilho, espírito desencarnado. Dona Benedita traz como a pedir. Depois de falar com tantos espíritos programados daqueles que vêm na casa espírita, a fim de que com a presença deles possam se renovar os seus lares e criar lume às suas vidas. Fale com esse aqui também. E é comum conversarmos com aqueles que nunca vimos. Crianças, jovens, mães, velhos e perturbados, que sempre Dona Benedita traz pelos corredores do mundo, do sofrimento e da dor. Ela está presente, sim. Não está secundada. Numa noite desta, em que todos estamos aqui, há um polo agregador chamado sintonia. E há também, por tanto falar nela, um momento chamado evocação emocional. E o que nós poderíamos registrar de homenagem a nós, como semeadura na luz e no bem. Não homenagem a nós porque merecemos alguma coisa, não. Como investimento espiritual, uma pleiade de crianças com flores perfumadas com fluidos trazidos das colônias do eterno bem, engastulando-se as flores na psicosfera da nossa realidade emocional, perespiritual, e transformando as pétalas em fluidos renovadores e belos. Para aqueles que têm alguma fragilidade física, o perfume, como que envolvido por uma ação magnética importante, se localiza nas áreas necessárias à renovação. Ela vem osculando as cabeças, as frontes, como sendo o beijo da alegria pelo convívio, na fraternidade, na busca da caridade, na prática do bem e na vivência do amor. Benedita agora, por enquanto, vivência atuante, contínua, inesgotável, como forma de termos um pouco de paz em nossa consciência. Logo, logo, outros espíritos virão, e a senda evolutiva deste espírito que passou aqui, mas é da Europa, com conhecimento intelectual muito grande, voltará aos seus arraiais dentro da programação que o Senhor estabelece. Que Jesus nos ampare, ilumine, mas que Benedita Fernandes receba agora das nossas vibrações reconhecidas as pérolas iluminativas do bem. Que ela receba nossa gratidão. Que ela possa se
refertar com os nossos campos fluídicos vibratórios do muito obrigado. Enquanto ficar conosco, nos inspire, Mãe Dita, sempre. Que assim seja. Eu vou pedir para minha companheira Idalina fazer a prece final. Companheira do Discípulos de Jesus, que está aqui presente conosco. Depois da prece, vocês não saem não, que tem quantos? Tem 24 CDs desse que eu trouxe para sortear, né? Para vocês levarem um pedaço da... Aquela família que for sorteada com 2 CDs, devolva para CD para outra, que talvez não tenha, porque um CD só serve para uma família, né? É um trabalho fantástico do Wilson Granella, quase não tem mais, porque nós já fizemos várias campanhas lá para a entidade, mas nós fizemos esses volumes para que fique marcado a presença dela em nós. Tem também um trabalho fantástico de Henri Pestalozzi, para vocês conhecerem, do mesmo teor, e de Allan Kardec. Mas o de Benedita, como é inusitado, eu gostaria que vocês guardassem com muito carinho esse trabalho do nosso artista Wilson Granella. Mas que as fotos foram em razão do esforço inaudito desse batalhador querido Shirley, grande amigo. O aniversário é da Dona Benedita, mas quem ganha o presente somos nós, de estarmos aqui essa noite maravilhosa, podendo confraternizar com os nossos companheiros, recebendo dos céus, da nossa abnegada irmã da caridade, os fluidos de amor, de paz, entre ensinamentos passados para nós hoje pelo nosso irmão de ideal, e que nós todos possamos trilhar esse caminho, que nós todos, Senhor Jesus, possamos ser os trabalhadores da última hora, mas que realmente possamos pegar na rua, que nós façamos a nossa parte dentro do nosso alcance, é claro, e que cada vez mais nós possamos merecer o amparo, a luz e o amor do nosso Mestre Jesus e de todos os Espíritos amigos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais esta noite de amor e de confraternização aqui nesta casa abençoada. E que assim seja.